dizendo salve a Amazônia, porque é um bem para a vida inteira e de toda a humanidade. E nós, representados, não sei, pelas autoridades que falam, parece que não estamos percebendo o que está acontecendo. Lembram vocês que o imperador romano chamado Nero, enquanto Roma estava sendo incendiada, ele tocava flauta, sentadinho lá no trono dele, tocando flauta. Quando acordou, então, e sabendo e querendo ver o incêndio, ele culpou os cristãos. Parece que isso está se repetindo na nossa pátria. Não pode ser assim. Ninguém quer vir aqui tomar posse do Brasil, não. O que se quer é vida. O que se quer é salvar a natureza. O que se quer é a nossa casa comum. Não foram os nossos governos que criaram a Amazônia, foi Deus. Ela foi dada a esses povos que Santa Rosa de Lima tanto amou nossos indígenas. E assim, então... Prezados ouvintes, telespectadores, dias atrás, todos fomos surpreendidos por uma declaração altamente zombeteira, se é que podemos utilizar esse termo, do arcebispo de Aparecida, D. Brandes, endereçada ao Supremo Mandatário da Nação, ao presidente Bolsonaro. Os termos da declaração dizem tudo. O nosso presidente foi comparado pelo Antístete simplesmente a Nero. Não há mais o que dizer. O que pensar disso? Quando nós recordamos que durante todo o reinado espúrio do PT, partido construído em grande medida, altamente preponderante para as comunidades eclesiais de base, partido que recebeu apoio ostensivo, direto, claro e manifesto, seja por vias, seja apoio pelos organismos oficiais, seja por meio de pastorais ou órgãos similares. De tudo que é ligado ao episcopado nacional. Bem, quem durante esse reinado espúrio, como dizia há pouco, de 11 anos, encontrou algum representante do nosso episcopado que tenha, no que se refere à malversação dos fundos públicos, ao escandaloso inominável desvio das verbas e tudo que se lhe seguiu, obras, tudo isso confirmado por processos sem conta, dirigidos contra os mais representativos membros do PT, Partido dos Trabalhadores. Quem viu durante esse tempo todo manifestações de representantes, então, do Episcopado Nacional, apontando o escândalo, afirmando que era preciso, a todo custo, retificar os rumos do Brasil, que o PT estava atuando de uma maneira cada vez mais subserviente a Cuba, a Venezuela e a todas as ditaduras comunistas ou comunistoides que existem pelo mundo, e assim por diante. Quem, dentro do público, ouviu declarações, proclamações
advindas da área eclesiástica nessa linha? Pois bem, há esse silêncio muito expressivo, muito ruidoso, inequívoco e manifesto, porque deixava patente a consonância das partes mais salientes e expressivas do episcopado nacional com a política adotada pelos governos de esquerda, então, atuantes no Brasil, no poder. Bem, quem acompanhou esse período todo pode atestar. O silêncio, portanto, foi estrepitoso. Deixou patente que as figuras mais ilustres do episcopado brasileiro não procuraram dissociar-se do PT, mesmo quando esse partido estava levando o Brasil à bancarrota. A ruína em todos os sentidos. Ruína doutrinária, moral, política, social e econômica. Bem, agora, quando esse governo, após um clamor popular, cai, evidentemente só sobra, quer dizer, perde as condições de viabilidade, não tem mais meios de exercer poder, e uma sadia manifestação popular proclama a necessidade imperiosa de recolocar o Brasil nos rumos verdadeiros da civilização cristã, quer dizer, afastar o Brasil da propaganda da esquerda católica. Bem, se durante todo esse tempo não houve manifestação que separasse a CNBB da esquerda católica, digamos assim, em termos genéricos falando, ressalvadas honrosas exceções, agora nós verificamos, em sentido oposto, contrário do senso, o que ocorre? O arcebispo de Aparecida, Dom Brandes, pura e simplesmente vem a público afirmar, equiparar o governo do presidente Bolsonaro ao inqualificável Nero. Bem, todo exagero é insignificante, diz o velho provérbio, de modo que nós não teríamos na consideração disso. Mas fazemos notar o seguinte, até que ponto o ódio, até que ponto a indignação contra essa luta pela correção dos rumos do Brasil pode levar uma pessoa a fazer pronunciamentos dessa natureza. E sendo assim, deixamos ao leitor, ao ouvinte, ao público em geral, a seguinte consideração. Os que hoje advertem sobre erros, equívocos, reais ou imaginários, e não deixa de haver, como é natural, nesse vale de lágrimas, do atual governo, esses mesmos calaram-se quando erros inomináveis e incomparavelmente maiores eram perpetrados pelos governos petistas que se instalaram no poder sob o bafejo da esquerda católica. Eis a aberrante contradição que ninguém poderá negar. E essa é a observação que me competia fazer e apresentar a análise de todos. Boa noite, mais uma vez, recomendo que se inscrevam no canal e apresentem as indagações que desejarem. Boa noite a todos e até breve.